Legal. A nossa empresa é a Mitium, Arquitetura de Negócios. Depois de alguns anos de experiência em indústria e no varejo, a gente resolveu trabalhar em prol de ajudar empresas e negócios a se desenvolverem. Então, nós trabalhamos com arquitetura de negócios. Se você já tem um negócio e precisa expandir, precisa desenvolver, precisa melhorar, você precisa fazer uma arquitetura para desenvolver. Se você não tem um negócio ainda, aí você precisa mais ainda para fazer um plano de trabalho, um plano de negócio para desenvolver o seu negócio. Eu sou Renato Squaiella, fundador da Mitium, em 2017. Hoje nós estamos aqui, Francisco Gonzalez, que é o nosso diretor consultor, né? A gente trabalha junto já há alguns anos. O Felipe, que está ali, trabalha faz toda a relação comercial, né? É o nosso consultor comercial. E a gente vai falar um pouquinho sobre qual é a fórmula de sucesso. Será que tem fórmula para se fazer uma boa gestão? Era isso que eu ia te perguntar. Tem fórmula? Será, Chico? Tem fórmula para se fazer isso? 3 mais 2 igual a 5. Será que é tão fácil assim? Ou não? E aí? Qual é a resposta? Vamos ver um pouquinho mais para frente. Vamos andar aqui um pouquinho. Antes da gente responder essa pergunta, é importante que a gente considere, para se fazer gestão, seja de uma loja, seja de uma indústria, que a gente considere o seguinte: nós temos níveis organizacionais. Eu não estou falando de organograma, não estou falando de cargo, tá? Nós temos níveis decisórios dentro de uma organização. É ou não é, Chico? E esses níveis aí, a gente precisa entender claramente aonde cada um atua dentro da companhia, para que a gente não tenha interferência, ou para cima ou para baixo, tá? Existe gestão em todos os níveis, e a gestão é diferente, tá? Não dá para a gente aplicar a mesma fórmula para níveis operacionais, tático e estratégico. São diferentes. Cada um no seu quadrado, eles realmente são diferentes. E a primeira pergunta que eu faço para você, na sua empresa, você tem bem definido quem é estratégico, quem é tático ou quem é operacional? Ou simplesmente quem manda soltar e manda prender? Ou aquele que faz tudo, né? Ou o cara que faz tudo. Que a gente chama de polivalente, ele atua em todas elas, né? Chico, quantas vezes nós entramos em cliente, falar com o diretor e o diretor estava lá no chão de fábrica? Não que ele não possa ir, mas ele estava executando, ele estava operando. Né? É essa execução que não dá. Além dele ser muito caro para fazer execução, ele não é a melhor pessoa para fazer isso, tá? Então, o técnico, a gente sempre fala que o técnico de um bom time de futebol é aquele técnico que sabe escalar os jogadores certos para as posições certas. Agora, tem uma coisa, é gostoso fazer gol, não é? Mas chega uma hora que o jogador tem que sair de campo e falar: a partir de agora eu sou técnico, eu não faço mais gol, mas eu tenho que preparar uma equipe top para ganhar o jogo e para fazer gol. Então, esse é o primeiro ponto aqui para a gente falar de gestão de sucesso. O segundo ponto é diagnóstico. Sabe quando você vai no... Fala, Chico. Esse talvez seja o ponto mais crucial, né? Normalmente os diagnósticos são feitos de uma maneira muito rasa. A gente não quer gastar tempo para fazer isto. E é aqui que a gente consegue aplicar o tratamento adequado. Se o nosso diagnóstico for bem feito. E a gente precisa investir o nosso tempo para fazer um bom diagnóstico. Sabe quando você vai naquele médico e espera 1h30 na sala de espera para ter a consulta? Aí, quando o médico te atende, em 5 minutos ele te dá uma receita e fala assim: pode tomar isso aqui que vai dar certo. Aí você sai de lá falando o quê do médico? Não precisa falar, porque tem censura aqui, certo? Né? Mas o médico não foi bom. Por quê? Porque ele não me ouviu. Ele não fez um exame preliminar, ele não pediu, né, um exame melhor, mas ele te deu o remédio. Aí você vai até comprar o remédio, vai passar a dor. E dali uma semana você vai fazer o quê? Procurar outro médico porque a dor voltou.
Então, o diagnóstico é a parte essencial para se fazer uma boa gestão. Qual é a situação da minha empresa? Qual é a situação do meu negócio? Aonde eu tenho oportunidade e tenho dificuldade de fazer gestão do meu negócio. E eu acho, viu, Renato, que talvez uma das grandes dificuldades é que a gente passa o diagnóstico de uma maneira muito rápida, é que normalmente, como um paciente que vai no médico, ele não vai buscar o diagnóstico, ele vai buscar a receita, ele vai buscar a prescrição, né? E a gente tende a fazer a mesma coisa. Agora, eu só vou conseguir resolver efetivamente o que tem que ser resolvido se o meu diagnóstico estiver muito bem feito. Exatamente. O diagnóstico, a gente costuma dizer que é a parte crucial, né, em qualquer negócio. Você vai fazer um planejamento, uma campanha, um plano de negócio, ou mesmo melhorar o seu processo de gestão, você tem que ter diagnóstico, você tem que ter aquelas informações que vão te mostrar onde você está. Mas vamos lá, o que significa fazer gestão? O que vocês acham? O que é fazer gestão? Oi? O que é, Chico? Bom, o que a maioria das pessoas acreditam, né? Fazer gestão é controlar as coisas, né? Isso. Eu preciso ter uma visão clara de tudo que tem que ser feito. Mas o problema não é isso, o problema é como que a gente faz isso. Quais são os pilares que a gente tem que trabalhar para que isso seja bem feito? Para eu poder ter uma visão clara e ser bem objetivo nas minhas ações. Fazer gestão não é só controlar, é muito mais que isso. É provocar, é promover, é implementar, é melhorar. Dá para a gente elencar aqui uma série de verbos, né? Fazer gestão, na verdade, é fazer uma integração entre processos e pessoas. Já pararam para pensar nisso? Processos e pessoas. Eu preciso ter claramente os meus processos, seja uma loja, seja uma fábrica, seja na internet. Eu preciso ter processo de vendas, administrativo, enfim, em todos os âmbitos de uma empresa. Mas se eu não tiver pessoas boas para executarem aquele processo, eu não consigo ter resultado, tá? Então, fazer gestão é integrar de forma inteligente e assertiva processos, pessoas e medir essa performance. Então, aquilo que vocês ouvem de vez em quando aí, eu tenho gestão na minha empresa porque está tudo sob controle. Está tudo sob controle, mas está estagnado. E aí? Onde eu posso melhorar? Então, nós vamos falar um pouquinho disso. Certo, Chico? Isso aí. Vamos lá. Falando de processos, né? O que se entende por processo? E aí? Eu sou da época do OM, não, Organização e Métodos. Não vai entregar sua idade, hein? Não vai entregar sua idade. Aí se fazia muito isso e ficava muito claro, né? Processo, né? Imagina que nós vamos fazer um café. Quem aqui sabe passar um café? Grande parte aí sabe passar um café. Legal, eu também sei passar um café. Se eu der o mesmo pó, a mesma água, os mesmos recursos para as pessoas diferentes, será que vai sair o mesmo café? Não. Mas né? tem processo. Mas tem processo. Olha aqui. Para fazer um café no modo antigo, tá? Sem essas cafeteiras automáticas aí agora. Separar os ingredientes, separar os recipientes que nós vamos utilizar, medir a quantidade de água, levar ao fogo, montar com filtro, colocar a medida de pó no coador, preparar, enfim, tem o passo a passo aqui, ó. Por que o café sai diferente? E aí? Quem arrisca? Léo, por que o café sai diferente? Porque o processo não é claro para todos, nem todos enxergam o processo da mesma forma? Quase. Mas o caminho é esse. Por que o café é diferente? Oi? Não seguiu corretamente o processo. E por que não seguiu corretamente o processo? Está certíssimo. Hã?
É aí Porque que tá. as pessoas São são diferentes. diferentes, né? O que é processo para mim é diferente para você, para ele, para ela que está chegando agora ali, ó. Os processos são diferentes. Eu bato o olho nisso aqui, eu enxergo de um jeito. E ela bate o olho e enxerga de outro, e você bate o olho e enxerga de outro. E o resultado vai ser café. Tá? Vai sair o café. Por que que a gente gosta mais de alguns cafés e menos de outro? O pó é o mesmo. Porque o processo não é claro. Por exemplo, aqui está escrito qual é a quantidade correta De água? de água? Não. Está dizendo que eu tenho que ferver a água. Está escrito aqui qual é a quantidade adequada de pó para eu fazer um café de qualidade? Também não. E sabe qual é o maior risco? Cada um vai fazer do seu jeito. Tem uma palavrinha que é o maior risco dos empresários. Guardem isso para vocês. Se vocês guardarem isso, nós já vamos ficar super felizes aqui, né, Chico? É isso aí. Sabe qual é? Na verdade é um termo, não é uma palavra, são duas. Eu acho. Gente, esse é o pior caminho para um empresário. Seja um industrial, seja um dono de loja, um administrador. Quando você se deparar assim com uma situação onde você fala, eu acho, volte atrás. Faça um bom diagnóstico. Porque o achismo é a causa dos maiores problemas dentro das empresas. E a origem do eu acho está num diagnóstico superficial. Tá? Ah, eu fiz um diagnóstico mais ou menos, então eu acho que pode ser isso. E mais, além do diagnóstico superficial, o eu acho também tem uma base muito importante que todo mundo aqui gosta. Sabe qual é? É mais fácil. A gente tem uma tendência, a gente que eu digo, todos nós, eu inclusive, nós temos uma tendência de buscar a zona de conforto. E aí a gente faz um diagnóstico raso, por quê? Porque eu preciso resolver o problema. Rápido, né? Cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. E aí a solução do meu problema vai em cima do que eu acho e não do que realmente é. Né? Então eu trabalhei numa empresa japonesa durante anos e 80% do tempo que a gente trabalha na execução ou no planejamento de um negócio está no diagnóstico. O japonês fala assim, qual é a evidência? Você fala assim, mas eu acho que tem que caminhar para cá. Ele fala assim, por que para cá e não para cá? Ele sabe por que tem que ser para lá e não para cá. Mas ele quer saber se você sabe. Tá? Então a cultura japonesa tem muito essa questão de investigar até o fim. Tá? E isso é muito importante, porque sai daquela questão do eu acho. Tem uma outra pergunta, qual é a pergunta mágica? Só uma coisinha. A cultura japonesa também faz a gente achar, né, ou parece, que eles são muito pacientes por conta disso. Né? Porque eles investem muito tempo nesse processo todo. Então você fala assim, mas é que a cultura faz com que eles sejam muito pacientes, por isso que eles vão tão profundamente as coisas. Tá? Ao mesmo tempo que eles realmente são um pouco mais pacientes, eles são muito mais assertivos. E a gente, sangue latino principalmente, a gente é mais objetivo, é mais rápido, a gente quer o resultado mais rápido. É mais emocional, né? Agora, tem uma outra pergunta que é mágica. Toda vez que alguém te apresentar alguma proposta de solução ou alguma situação, faça uma pergunta. Qual é? Qual é, gente? Uma só. É simples. Por quê? Comecem a explorar mais os porquês. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que não isso? Por que não aquilo? Né? Isso vai trazer para você uma... Não é ser chato e nem ser querer complicar as coisas. Mas é fazer com que as pessoas explorem um pouco mais o diagnóstico. Né? O porquê é uma pergunta aberta. E toda pergunta aberta exige de quem vai responder que ele raciocine, que ele pense. E a sequência dos porquês vão eliminando os eu acho. Tá? Quanto mais porquê você pergunta, menos ele acha. É matemática. Ele vai ter que ser mais assertivo cada vez mais na resposta. Exatamente.
Vamos lá. Processos são imprescindíveis em uma organização, tá? E os processos, eles existem nos 3 níveis organizacionais. Não é porque a minha empresa não tem uma linha de produção que eu não vou ter processo. Ah, mas você tem processo na sua empresa? Não, eu não tenho linha de produção, eu só compro e vendo. E qual é o processo de comprar e vender? Como que essas coisas acontecem, né? Por quê? Quais são os aspectos particulares aí de cada um? E nos 3 níveis organizacionais. Quem aqui para um dia, não estou falando um mês, hein? Um dia do ano, vocês, provavelmente todos aqui são empresários. Quando vocês param um dia do ano para pensar no seu negócio, estrategicamente? Nem precisa responder. A carinha de vocês já mostrou, né? Pare um dia do ano para pensar nos seus processos, no nível estratégico. O que eu preciso fazer e por que eu vou fazer. No nível tático, como fazer. E no nível operacional, quem vai fazer, quando vai executar. É muito claro esses 3 níveis. E a gente trata tudo no mesmo pacote. Esse é um dos principais erros e equívocos, né, que acontece no mundo empresarial. E cada um desses níveis tem que perceber os seus benefícios. O que eu ganho em cada um deles? Isso tem que gerar valor. Se você não perceber valor, você vai pular isso. Tudo bem até aqui? Valor percebido. Ah, mas o operário lá da linha de montagem, ele sabe que tem que apertar o parafuso. Se ele não seguir um processo, ele vai apertar o parafuso errado. E aí vai dar os recalls que a gente conhece, que a gente se habituou com os carros, né? Por que acontece um recall? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu trabalhei numa indústria automotiva. O grande responsável por recalls não é defeito de fabricação, é falha na montagem, tá? Dificilmente se troca uma peça porque a peça não foi bem projetada. Ela foi mal montada. Houve um erro de execução. Então, por isso que quem executou, muito provavelmente não percebia o benefício e a abrangência, da necessidade daquele processo, né? De se fazer aquilo de forma correta, tá? Nós estamos falando de carro, que a gente anda aí a 100, 80, 100, 110, 120, 200 quilômetros por hora, né? Coloca a vida em risco. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá, segundo passo. Já falamos de processo. Agora vamos falar de pessoas. Pouco importante, né? Já que eu tenho processo, para que ter importância com as pessoas, né, Chico? Basta um chicote e o resto está resolvido. É isso aí. Chicote e um bumbo. Um chicote, um bumbo, sabe aquele barco que fica todo mundo lá remando e fica um cara lá atrás tocando bumbo? Dum, dum, e vai remando. E aquele que fizer corpo mole, chicote nele. Vamos pular essa parte, já está resolvido. Já, vai. Um chicote e um bumbo resolveu. É assim hoje? Fala um pouco mais alto com o seu colaborador, você vai ver o que acontece. No mínimo, ele vai faltar no dia seguinte. E às vezes você não precisa nem fazer nenhum tipo de coisa desse tipo, de falar mais alto. Hoje, pela própria situação das pessoas, elas perguntam mais, elas indagam mais, elas querem saber por que elas têm que fazer aquilo, tá? E às vezes a gente não está preparado para explicar, ou não tem clareza para fazer isso. Quando você não pergunta o porquê para um colaborador, ele vai perguntar para você. Agora, você escolhe de quem que você quer a resposta. Né? E se não tiver essa resposta, ele vai fazer do jeito dele. Ele vai fazer do jeito dele. Tá? Então, pessoas são os responsáveis por executar os processos. Não adianta eu ter uma boa receita, não adianta eu ter um processo bem definido, se eu não tenho pessoas capazes, né? Por isso que elas são importantes. Eu preciso ter pessoas capazes de executar. Eu preciso ter pessoas com habilidades
e comportamentos para executar os processos. Hoje- Senão não vai funcionar. Hoje a gente ouve muito falar de inteligência artificial, né? Ah, ela vem substituir uma série de coisas. Ela não vai substituir a inteligência comportamental e emocional. Tá? A máquina não tem emoção. Ela faz aquilo que manda fazer. Ponto. Ela faz bem feito. Tá? E ela faz melhor porque ela segue o processo como tem que ser. Tá? Mas a gente não pode esquecer que as pessoas é que trazem a emoção para o processo. Qualquer coisa. Principalmente venda. A gente estava vendo uma matéria outro dia e falava assim, é muito nítido a gente perceber a presença da inteligência artificial, mas não existe nenhum indício de que nós teremos, em breve, consciência artificial. Tá? As pessoas os robôs vão conseguir executar, mas eles não vão saber por que eles estão executando aquilo. Enquanto isso funcionar, ótimo, mas a gente precisa ter consciência, né? Por que eu estou fazendo aquilo? E até para a gente não se tornar escravo. Eu não sou contra a inteligência artificial, não, até porque a gente usa na consultoria em vários momentos, mas nós não podemos nos tornar escravos da inteligência artificial. E aquelas pessoas que acharem que vão ser substituídas por conta disso, elas têm que pensar nisso que está aqui. O que está mudando não é por conta da inteligência artificial. As habilidades e comportamentos estão mudando. Uma habilidade que se tinha há 30 anos atrás, ou um tipo de comportamento que se tinha há 30 anos atrás, hoje ele não é mais aplicável. É só isso. Tá? Essa evolução que a gente tem que ter também quando a gente fala em habilidade e comportamento. Quer ver uma sacanagem que eu vou fazer com vocês? Quem aqui fez curso de datilografia? Ninguém vai levantar a mão, só eu? Eu também fiz, né? Quando a gente usa o curso de datilografia hoje? E uma pergunta. A datilografia era uma habilidade essencial naquela época? Era, porque era o divisor de águas entre você ir trabalhar no escritório e você ir trabalhar na produção. Tá? Era isso, e digo era super mais, importante. Você colocava isso no currículo, como curso extracurricular, mesmo se você só tivesse matriculado e não ter feito ainda nenhuma aula, você estava lá, colocava no currículo, cursando já. Porque já era algum diferencial. Tá? Eu falei que é sacanagem porque a gente começa a descobrir a idade das pessoas, entendeu? Como é que você estava? A, S, D, F, G, cedilha, L, K, J, H, né? Tenta digitar hoje no seu smartphone com os 4 dedos da mão. Não tem lugar para os 4 dedos, né? Não tem espaço. Mas no meu notebook o teclado é igual. Eu consigo digitar com os 4 dedos. Joia. Bate com a mesma força que você batia numa tecla da máquina de escrever, da antiga Olivetti. Seu teclado vai durar 15 minutos. E você vai destruir o seu teclado. Tá? As habilidades do futuro não serão somente as habilidades técnicas, mas sim as comportamentais. Sabe aquele cara que matava... Não posso nem falar isso perto dele, ele é meu filho, tá? Quando eu apresentei eu não disse, mas é. Sabe aquele cara que matava a aula para ficar embaixo da escada jogando truco? Mas era o cara mais esperto da turma lá, mas tirava seus 5, 6, né? Talvez esse cara tenha virado diretor de uma grande multinacional. Talvez. Não estou dizendo que isso seja a regra. Não é pelo truco, né? Não é pelo truco, tá? Mas existia uma preocupação maior com comportamento sociável, né? Agora tem uma palavrinha aqui que muda o sentido dessa frase. Qual é? Se eu tirar essa palavra, muda totalmente o sentido dessa frase. Estou na frente de vocês aqui, né? Qual é essa palavrinha? É uma só que está nessa frase. Quem arrisca? Quem vai ganhar R$100? Já está todo mundo pensando em arriscar, né? Qual? Não? Não. Não. É Não. o não? Não. Também não é o futuro. Também. Técnicas. Não. Também não. Qual é, Vladimir? Chuta.
somente. Você Aí que falou? que tá. Só tinha ela. Só sobrou ela, né? Só sobrou ela. Foi Pessoal, por exclusão. vamos lá. As habilidades do futuro não serão somente as habilidades técnicas, mas sim as comportamentais. Isso quer dizer o seguinte: posso parar de fazer faculdade? Posso parar de estudar? Não. Posso Eu deixar de me capacitar tecnicamente naquilo que eu faço? Outro dia meu filho perguntou assim: pai, mas eu vou ter que estudar a vida inteira? Vai. Porque você vai precisar ter habilidade técnica. Agora, tira a palavra somente. As habilidades do futuro não serão as habilidades técnicas, mas sim as comportamentais. O que eu fiz com as habilidades técnicas? Pode parar de fazer faculdade. Não precisa mais. Não é verdade, tá? O que nós temos que entender é que as empresas estão buscando profissionais que sejam muito capazes, mas que tenham comportamento. Se você já deve ter ouvido falar aí, são termos técnicos que o pessoal usa, os hard skills e soft skills. Tá? Hard skills estão aqui e os soft skills estão aqui. Tá? Se você hoje pegar um currículo e mandar para algum lugar, não adianta você falar o que você fez, quantos cursos você fez. O cara quer saber o que você gerou de resultado, que tipo de comportamento você teve diante de uma determinada situação. Isso, às vezes, não dá para você escrever no currículo. Tá? Então, não adianta nada você encher 4 folhas lá, se na hora de você descrever aquilo que você trouxe de resultado para a companhia, né, seus comportamentos, as formações que você teve em termos de equipe, tá? Se você não conseguir falar isso, você vai ficar fora do processo. Tá? Antigamente se fazia entrevista de emprego, hoje faz dinâmica. Eu quero saber como você reage numa determinada situação. Né? A reação é comportamento. A reação é comportamento. E para que isso comece a fazer sentido, o que nós trabalhamos, e sugiro para vocês que vocês trabalhem primeiramente na cabeça de vocês e depois dos seus colaboradores e das suas equipes. É isso aqui, ó. Os profissionais do futuro vão precisar aprender, desaprender e reaprender. Vamos dar o exemplo da máquina de datilografia? A gente teve que aprender a duras custas, com o olho fechado, né, a datilografar com todos os dedos, e o dedão ele servia para quê? Para o espaço. A gente teve que desaprender, porque hoje no celular você usa que dedo para digitar? Você usa mais o dedão do que os outros. Tá? Então, esse é um processo que a gente precisa constantemente trabalhar. Né? Aprender, reaprender e desaprender. E uma coisa muito interessante, a velocidade com que isso está acontecendo é fantástica. Eu vou dizer mais, hein? Isso aqui vai ficar tão claro e tão presente na nossa vida, principalmente no mundo dos negócios, no mundo corporativo, que hoje, o analfabeto de hoje é quem? Quem não sabe ler e escrever, né? A gente classifica como analfabeto. Isso aí não vai existir mais. Quem não souber aprender, desaprender e reaprender, flexibilidade, né, disposição, atitude, são esses comportamentos que nós estamos falando. Mudança. Né? Mudança, se adaptar à mudança. Que é um outro importante? Administração de conflito. Conflito é inevitável. O que nós temos que evitar é o confronto. Mas o conflito faz parte da convivência, são os 3 cons. Convivência gera conflito. Não peça a Deus para tirar os conflitos da sua vida, porque é capaz de ele te levar. Tá? O que você tem que pedir é para ele tirar os confrontos. Eu preciso saber administrar conflito, tá? Porque os conflitos são inevitáveis. Ah, mas eu não tenho conflito com o meu cachorro. Deixa ele subir naquele colchão novo que você comprou aqui, ó, agora, e dê o primeiro serviço lá, você vai ver se você não entra em conflito com ele. Tá? Conflito é inevitável, mas nós precisamos trabalhar para não gerar confronto. E
O analfabeto do século XXI é quem não tiver essa habilidade. Tá? Esquece. Inteligência artificial já está aí para resolver o problema de quem não sabe ler e quem não sabe escrever. Mas quem não tiver a atitude de aprender, desaprender e reaprender, está fora. Vai ter problema. Vai ter problema. Já tem problema. E vai ter muito mais problema daqui para frente. E por último, performance. Toda vez que você consegue melhorar a gestão de processos e pessoas, você gera resultado. Como é que eu meço esse resultado? Integrar processos e pessoas e definir objetivos e indicadores. Por que que eu estou fazendo isso? Como eu vou medir se eu estou sendo eficiente ou não? Se os números, se os resultados estão sendo eficazes ou não? A gente precisa medir, gente. Hoje de manhã a gente estava numa reunião com um cliente e a gente falou um pouco desse processo e aí ele falou assim: eu faço tudo isso com os meus colaboradores, eu só não meço. Falei, como é que você sabe se está dando certo ou não? Sabe qual foi a resposta? Eu acho. E aí eu dei essa risada que vocês estão dando aí na frente do cliente. Falei, continue achando, né? Quem sabe um dia você encontra, né? Mas eu acho que está dando certo. Gente... E só uma coisa, a gente precisa definir claramente também quais são os nossos objetivos. Porque normalmente quando a gente vai definir objetivo, a gente vai no eu acho também. E aí eu acho que o meu objetivo é esse, e aí eu acho que o indicador para medir isso que eu achei deve ser esse também. Quando eu não tenho claro os meus objetivos, e aqui daria até para colocar aqui metas, tá? São diferentes, são duas coisas diferentes. Mas daria até para colocar. Quando eu não tenho claro o que eu quero, eu não consigo medir se está dando certo ou não. Tá? Qual é a importância dos indicadores? Nós não estamos aqui entrando no mérito de qual indicador, sim, e sim do indicador como conceito. Como ferramenta, é o termômetro, né? Para a área de vendas, que indicadores que nós temos? Vendas, faturamento, que é coisa diferente. Não confunda venda com faturamento, tá? Venda é pedido, faturamento é nota fiscal. Ticket médio, preço médio, lucratividade, né? Já entra um pouco até no financeiro, né? E na área administrativa, o que eu tenho? Administração de vendas. Tempo de atendimento dos pedidos, processamento. E na área financeira? Tempo de liberação de crédito. Ah, mas o pedido ficou uma semana lá no crédito para ser aprovado. Ah, não tem isso aí? Contas a pagar, inadimplência, contas a receber. Como? Taxas de cartões, né? Tem muita gente que ignora as taxas. São baixas, é fácil ignorar, fica tranquila, quase nada, pô. É ou não é? Então, assim, os indicadores eles são os mais diferentes para cada tipo de negócio. O que a gente recomenda para vocês? O que é, Chico? Tenha indicadores. Não importa qual indicador, mas você precisa ter indicador. Eu preciso saber se está frio ou se está calor. Quem esteve aqui ontem? Estava frio ontem aqui? Não? É porque você não estava lá no fundo. Estava frio para burro. Estava frio, muito frio. Hoje já está mais calor. Então, alguém em algum momento usou o indicador de frio e calor e falou assim, olha, tem mais gente reclamando, porque tinha mais gente com blusa ontem do que hoje. Então, esse indicador serviu para fazer o ajuste. Não estou dizendo que ontem estava melhor ou pior do que hoje. Tá? Porque o indicador é uma outra coisa, essa percepção é outra coisa. Tá? Legal, pessoal. E para a gente ir encerrando aqui, essa é a nossa missão, tá? De trabalho. É com base nesse propósito que a gente trabalha, que a gente executa nos mais diversos segmentos. Nós temos clientes do agronegócio, fábricas de imóveis, redes de varejo, laboratório farmacêutico, consultórios odontológicos, porque os caras precisam de distribuidor de gás. Distribuidora de gás, né? Companhias de energia. Então a gente atua nos mais diversos segmentos, por quê?
porque todos eles precisam ter processos e todos eles operam com pessoas. Tá? Então, E todos eles precisam ter resultados. A nossa missão é estruturar e implementar. Não adianta só fazer o plano, mas eu preciso colocar em prática programas de desenvolvimento de negócio. Com base no quê? Processos e métodos que têm que ser aprimorados. Habilidades e comportamentos das pessoas. De novo, é o triângulo. E na base do triângulo, o que eu tenho? Objetivos e resultados. Tá? Então, a gente se propõe a fazer esse trabalho. De alguns anos para cá, a gente tem trabalhado cada vez mais. E uma coisa que é o nosso lema de trabalho, e a gente sempre leva isso muito em consideração. Além da gente trabalhar muito, a gente está Se divertindo. se divertindo muito. Tá? E fazer de forma divertida não quer dizer que tenha que fazer sem seriedade, sem responsabilidade, mas fazer de uma forma leve, né? A gente já tem muita tensão no nosso dia a dia, muita pressão no nosso dia a dia. A gente não precisa ter tensão, né? Pressão faz parte do jogo. Agora, tensão a gente não precisa, e é por isso que a gente trabalha no desenvolvimento dos negócios. Pessoal, perguntas? Alguém? Alguma colocação? Alguma colocação? Faz sentido isso aqui que a gente falou? Eu sei que ninguém tem problema com processos, com pessoas, né? Mas, quem sabe algum de vocês pode ficar interessado nisso. Ok? Aqui estão os nossos contatos. Acesse aí nossa rede social, @meetium.com.br. Está aqui o contato, né? Nosso contato comercial. Caso vocês queiram um pouco mais de detalhe, um pouco mais de informações, a gente está à disposição de vocês. Muitíssimo obrigado para quem ficou. Espero que vocês tenham gostado. A gente, como sempre, se diverte, né? Mas eu espero que vocês também tenham tido aí uns 35 minutos de diversão e que isso possa ter agregado para vocês. Eu acho que o objetivo principal nesse pouco tempo, nesse bate-papo, é despertar em vocês um olhar diferente para alguma coisa que por muito tempo ficou nebulosa. Né? Fazer gestão é alguma coisa meio fora do que tem que ser feito. Tá? Então é mais para despertar a importância disso, não só para o negócio, mas para qualquer coisa que a gente faz. Tá bom? Muito obrigado a todos aí. Obrigado, pessoal, pela atenção e pelo tempo de vocês. Valeu! Olá, pessoal. Quero deixar registrado aqui a importância dessa feira, né? Tanto para os fabricantes quanto para os lojistas que estão visitando. E principalmente a importância desse espaço da Arena IES, que é justamente para compartilhamento de conteúdo, da gente trabalhar em prol da maior e melhor profissionalização, né, tanto dos lojistas, dos visitantes, como dos fabricantes também. O objetivo é compartilhar conteúdo e contribuir com o desenvolvimento empresarial, que é tão desafiador em todos os sentidos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um grande abraço.